Com as nossas dicas para o Enem. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Já avistou onça, sim? Nunca, nunca tive privilégio. Olha, gente, hoje no estúdio eu tô aqui com o Gessé Cortez, que é professor de português, um especialista no assunto, e durante essa semana a gente está reunindo aqui 5 dicas desses especialistas. Ontem falamos da prova de redação, hoje dessas linguagens, né? A prova de linguagens que tem destaque aí para o nosso português. Professor, as 5 dicas que você separou para a gente estão aqui, ó. Vamos começar falando então leitura e interpretação. Leitura e interpretação, ela requer prática. Então, o aluno ele tem que praticar constantemente, ler tudo e ler de tudo. Lá na prova do Enem, ele vai ser desafiado com os mais tipos variados, né, de textos. Então, ele tem que manter uma prática de leitura. Eu sei que nesses dias é difícil, né, orientar em relação a isso. Hoje em dia, as crianças elas têm acesso, né, a tantos divertimentos, tantas distrações, mas vale, né, a prática da leitura. Ler um bom livro, ler aquilo que gosta, né, para que ele possa desenvolver bem essa prova de interpretação de texto. Toda essa leitura do dia a dia vai ajudar na hora da prova, porque a pergunta, ela nem sempre vai ter uma resposta óbvia, né? A intenção é justamente fazer com que os estudantes pensem ali sobre aquele enunciado. Por isso que vale a prática. Então, o aluno ele tem que praticar, ele tem que ler aquilo que ele gosta de ler, manter uma prática, um exercício da leitura. Quando o aluno está em casa lendo um livro sobre um tema completamente variado, talvez os pais até pensem, olha, vai lá, vai estudar em vez de ler esse livro sobre alguma história, mas toda leitura vai ajudar. Toda leitura vai ajudar. Então, é uma prática, né? Uma prática ele tem que desenvolver, ele tem que sair da inércia, né? Ele não vai fazer uma boa prova de leitura e interpretação se ele não tem uma vivência, uma prática de leitura. Tem que ler. Ler tudo e ler de tudo. E os gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles são infindos. Os gêneros textuais, eles existem porque o processo de comunicação existe. Então, veja bem, chega lá na prova do Enem, ele vai ser desafiado a reconhecer os gêneros. Um boleto é um gênero, uma poesia é um gênero, um texto, uma crônica é um gênero. Então, ele vai ser desafiado a reconhecer. Então, é um exercício difícil, mas um exercício também que o aluno tem que desenvolver ali na hora, justamente porque não tem como decorar todos os gêneros. Como eu disse, eles são infindos. Por isso essa leitura variada também Por é isso essencial, a leitura variada, né? é importante. E aí você destaca aqui como terceira dica as variedades linguísticas. Isso mesmo. O Enem ele está preocupado não só com a exatidão gramatical. Hoje em dia, existe aquele que é um texto adequado e aquele que é um texto inadequado. Nós não usamos a mesma língua portuguesa ao falar com os nossos familiares. Nós não usamos a mesma língua portuguesa ao falar com os nossos colegas, até mesmo no WhatsApp. Então, a língua portuguesa, ela passa por um processo de adequação. Então, ela é adequada ou ela é inadequada. Então, o aluno tem que reconhecer essas variantes. Eu costumo dizer que o aluno ele tem que se portar como um poliglota da própria língua. Do português mais, digamos assim, formal, até o internetês, né? Isso mesmo, nos dois mundos. E tudo isso vai para o Enem? E tudo isso está lá no Enem, com representações de charge, com representações dos textos mais variados. Então, ele tem que saber interpretar esses textos, ele tem que saber trafegar em todos esses textos. O que são os textos multimodais? Os textos multimodais são aquela ideia de que um texto é somente palavras, somente algo escrito. Um texto ele pode ser uma imagem, um texto ele pode ser verbal e ele pode ser não verbal, justamente por ser uma imagem. Mas o texto ele também pode ser misto, que é quando o Enem faz uso de charges, que é algo muito famoso, algo que em toda a prova do Enem está lá. O aluno tem que saber interpretar não só a imagem, como também o texto escrito. Não só o texto escrito, como também a imagem. E os movimentos artísticos? Bom, vivemos agora, né? Agora é 2022, nós comemoramos 100 anos, né, da Semana da Arte Moderna. Então, os alunos têm que saber fazer uma linha do tempo de todas as manifestações das escolas artísticas, das escolas literárias, do simbolismo, do modernismo, do pré-modernismo, do modernismo em todas as suas fases e também da literatura chamada literatura contemporânea. Professor, reta final, menos de um mês para essa prova das línguas, das linguagens, né, da nossa língua portuguesa.
muitas vezes estudar regras agora fica difícil. Se dedicar à leitura seria o essencial nessa? Seria o essencial. Então agora, calma, tudo aquilo que ele preparou para a prova, ele agora praticar com textos atuais, né? Ler muita revista, muito jornal, né? Acessar as informações e ler tudo, e volto a dizer, ler tudo e ler de tudo. Muito obrigada, professor Gessé. Tem mais de 20 anos em sala de aula, preparando estudantes para vestibulares, para o Enem. Obrigada por trazer essas dicas para a gente. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Amanhã tem mais Enem aqui no Bom Dia. 6h55, imagens ao vivo de Campo Grande. A gente tem aí o céu